Olá, queridos irmãos e irmãs! Chegou mais uma dúvida hoje aqui e daquelas polêmicas, resolvi fazer uma polêmica hoje, hein? Olha só, a dúvida é a seguinte: eu sou casada já há 10 anos. Eu e meu marido optamos por não ter mais filhos, pois já temos 3. Sobre esse assunto, vi alguém que menciona o caso de Onã, que foi morto pelo Senhor por não querer engravidar a sua esposa, jogando o sêmen no chão. Seria pecado usar métodos contraceptivos para evitar ter filhos? Não podemos fazer esse controle familiar, segundo a Bíblia? Muito obrigado, querida irmã, pela sua dúvida interessantíssima e vai nos ajudar aqui a entrar num tema polêmico, mas importante para todos nós, ok? Então você também tem essa oportunidade. Os comentários desse vídeo estão abertos e você pode deixar a sua pergunta, a sua dúvida, e ela pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Então aproveite esse espaço abençoado. Antes de entrarmos nessa resposta, deixe o seu like, deixe o seu joinha, abençoe o nosso trabalho, não custa nada para você e é uma forma de você nos presentear, curtindo o nosso vídeo, o nosso conteúdo. Não sei se você está aqui pela primeira vez ou se já me conhece, mas vou me apresentar. Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e eu vou te ajudar a entender esse tema em detalhes. Então vamos para minha lousa de explicações aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Gênesis 38, versículo 9, que diz o seguinte: sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Queridos, geralmente esse caso de Onã, mencionado ali em Gênesis 38, 9, é levantado por algumas pessoas que buscam proibir que um casal use métodos para evitar a gravidez, ok? Eu vou explicar esse texto daqui a pouquinho em detalhes. É um texto um pouquinho complexo, mas você vai entender tudo sobre ele e se isso faz sentido. E temos também aquele texto famoso lá em Gênesis 1, 28, onde Deus manda: crescei-vos e multiplicai-vos. Esse texto também indica para muitas pessoas que não podemos parar o crescimento por meio de filhos, ou seja, é uma desobediência a essa ordem de Deus. Quando, por exemplo, um casal resolve fazer ali controle familiar, resolve utilizar métodos contraceptivos, ou, por exemplo, já tem 1, 2, 3, 5 filhos e não quer ter mais filhos e passam a adotar, então, alguma forma de evitar o nascimento de mais filhos. Será que essa argumentação faz algum sentido? Nós vamos, então, fazer uma análise bem detalhada e bíblica e, ao final desse estudo, eu vou fazer aqui algumas respostas a objeções que as pessoas levantam para casais que não querem mais ter filhos. Então o estudo está imperdível, fique até o final. Comecemos então analisando o caso de Onã, que é muito utilizado por muitos aqui dentro dessa questão. E é nesse momento que você se inscreve aqui no canal. Olha só, para receber os próximos vídeos que nós temos publicado aqui de segunda a sexta às 15 horas, você deve fazer a sua inscrição, ok? Para não perder nenhum. Imagine daqui a um ano estudando a Bíblia desse jeito. Você vai crescer muito, então inscreva-se agora. É gratuito, então faz sentido você participar dessa grande comunidade de estudo bíblico. Olha só, para entendermos o caso de Onã, precisamos compreender um costume antigo que se chamava levirato. Eu vou explicar para você. No levirato, quando havia o falecimento do marido, então você tinha uma esposa e um marido. O marido morria e este casal ainda não tinha filhos. O que acontecia? Cabia ao irmão desse marido que faleceu casar com essa viúva e ter filhos, então, com ela. Isso mesmo, se chamava levirato. O filho dessa relação seria considerado filho do pai falecido, fazendo com que o nome de sua família não se apagasse. Foi exatamente o que aconteceu aqui com este Onã. Vamos ver como fica isso aqui em um gráfico para você entender melhor. Então nós tínhamos aqui um casal que é dito ali dentro da palavra de Deus, que era o com a Tamar, ok? E o que acontece lá dentro da palavra de Deus? Morre. E aí então, este Onã que nós estamos falando aqui, ele se casa com a Tamar. Eles formam então agora um casal. E os filhos, ou melhor, o primeiro filho que eles tivessem, na verdade não teria o nome de Onã, mas o nome de
Era assim que funcionava o levirato. Então a Bíblia vai dizer que este Er se casou com Tamar, conforme está Gênesis 38:6, e esse Er faleceu por ter sido perverso diante do Senhor. Gênesis 38:7. Dessa forma, Onã, irmão de Er, foi pressionado a cumprir o levirato e casar com Tamar, o que ele fez, Gênesis 38, versículo 8. E agora então é que vem a atitude polêmica de Onã com a ex-cunhada, que é agora atual esposa. O texto que nós lemos lá no início, Gênesis 38:9. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, conforme já expliquei. E todas as vezes, então, que ele tinha relações com a mulher ali, que era mulher do seu irmão e agora era sua esposa, ele deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Então note que Onã não estava usando aqui um método para evitar a gravidez em comum acordo com a sua esposa, como uma forma de controle familiar, uma decisão do casal por um motivo justo, por exemplo. Antes, ele jogava o sêmen ali na terra porque não queria que o filho que nascesse tivesse o nome do irmão. E foi exatamente essa atitude que Deus condenou ali em Gênesis 38, versículo 10, que diz o seguinte: isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Sim, Deus fez então com que Onã morresse por conta dessa atitude má que ele fazia. Agora, o que ele fazia que era mal perante o Senhor era exatamente não cumprir o levirato para com o seu irmão, mesmo tendo aceitado cumpri-lo, tendo relações com Tamar. Onã queria os benefícios de ter uma esposa, mas não a responsabilidade ali daquele levirato. Bom, esse aqui é o primeiro ponto importante para a gente compreender essa questão. Então já observamos que o caso de Onã não tem base bíblica sólida para falar contra métodos para evitar a gravidez, ok? Agora vamos entender um pouquinho a questão dos filhos dentro da Bíblia Sagrada e algumas implicações a respeito disso dentro desse tema de controle familiar. Olha só, sabemos que dentro da cultura judaica os filhos são vistos como uma grande bênção. E de fato são. E a Bíblia, ela mostra essa realidade. Não só significando bênção de Deus sobre a vida da família, do casal, mas também maior força de trabalho para prosperar a família e o próprio povo. Então os filhos, eles tinham essa visão aqui, as famílias tinham essa visão que filhos, principalmente os homens, traziam força de trabalho e maior bênção e prosperidade para a família. Observe como o Salmo 127, 4 e 5 nos expõe essa realidade. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche, quanto mais melhor, enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Por quê? Porque a família será numerosa e os inimigos, obviamente, vão temer. Então os filhos tinham essa ideia, né? Traziam essa ideia de uma família grande, forte, próspera. Então os filhos representavam de fato uma grande bênção dessa cultura. Somado a isso, temos a ordem de Deus registrada lá em Gênesis 1:28 para o primeiro casal, que também nós conhecemos bem, Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora vamos analisar esta ordem de Deus aqui para Adão e Eva. A ordem de Deus a eles para se multiplicarem em nenhum momento aponta para eles saírem fazendo filhos sem qualquer planejamento familiar. O que eu quero dizer com isso? Adão e Eva se multiplicarem era necessário para que houvesse a raça humana, a multiplicação, a continuidade da raça humana. Era uma ordem óbvia de Deus ao primeiro casal que acabara de ser criados e estavam ainda a conhecer a sua sexualidade e a forma como a natureza funcionava. Então, era evidente que Deus desse uma ordem dessa para que de fato eles começassem então a construir família, a praticar ali a sexualidade e dela viessem novos descendentes. Mas a meu ver, essa ordem não é um mandamento para que todos os casais de todos os tempos, em todas as épocas,
tenham filhos obrigatoriamente e tenham quantos filhos conseguirem produzir. Eu não consigo enxergar isso dentro deste versículo. A ordem de Deus é uma ordem de como funcionava o curso natural das coisas. Então, naturalmente, um casal ele vai desejar ter filhos. No entanto, essa não é uma condição que é aplicada a 100% de todos os casais, em todas as épocas, em todas as condições, em todos os momentos, né? Em toda e qualquer situação. É preciso entender isso. Isso porque não temos na Bíblia qualquer proibição a um casal decidir evitar ter filhos, ou mesmo ter uma quantidade de filhos que os dois consigam criar de acordo com suas condições. Mas é importante observar aqui que, obviamente, o casal que decide, por exemplo, não ter filhos ou ter poucos filhos, 1 filho, 2 filhos, enfim, a quantidade que o casal ali pensar, esses objetivos eles devem ser justos diante de Deus. Por quê? Porque senão o próprio Deus vai intervir, não é verdade? Isso nos aponta para o fato de Deus dar certa liberdade aos casais, de acordo com suas possibilidades, terem ou não filhos, ou mesmo escolher a quantidade que desejam ter deles, claro, segundo a vontade de Deus, que está acima de tudo. Veja, se eu escolher não ter filhos e Deus escolher que eu tenha filhos, qual a vontade vai prevalecer? Obviamente, a vontade de Deus. Então os casais eles buscam compreender a vontade de Deus e se entenderem que a vontade é ter 1 ou 2 ou 3, eles aplicam métodos contraceptivos e isso não é pecado, não vai contra as regras bíblicas. Mas vamos agora entender aqui algumas objeções a respeito desse tema. Por quê? Porque muitas pessoas vão dizer o seguinte, olha, é pecado fazer qualquer controle familiar ou utilizar métodos contraceptivos. E eu peguei aqui 3 argumentações interessantes para a gente trabalhar juntos a partir de agora. E antes, só um aviso rápido. Estão abertas as vagas dos meus 2 cursos. Conheça sobre a Bíblia de capa a capa e Apocalipse versículo por versículo. Link no primeiro comentário fixado deste vídeo. Olha só. Primeiro argumento. Todos devem se casar e ter filhos. Deus criou o casamento e mandou crescer e multiplicar. Será que esse argumento está correto? Veja bem, existem pessoas que decidem não se casar por motivo justo e também não ter ou ter poucos filhos também por motivo justo. Tem algum exemplo na Bíblia? Tem. Podemos ver, por exemplo, que o apóstolo Paulo, ele decidiu servir 100% ao evangelho sem manter um casamento. Né? Alguns vão aqui julgar se ele era viúvo ou solteiro. O que eu quero mostrar aqui é que nesse momento, né, ainda que ele seja viúvo, nesse momento ele decide, olha, eu vou viver 100% para o evangelho, não vou me casar e não vou ter filhos. A pergunta é, ele estava em pecado por isso? Estava indo contra a vontade de Deus que criou o casamento, que criou os casais, que criou a união sexual, que criou o crescer e multiplicar-vos? Obviamente que não. Por quê? Porque ele tinha um motivo justo que estava de acordo com a vontade do Senhor. Ele diz lá em 1 Coríntios 7:8 o seguinte: e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Olha que interessante. Paulo aqui estava orientando as pessoas de Corinto, olha, se mantenham solteiros e viúvos para servir melhor ao Senhor ali dentro do contexto. No versículo seguinte, no versículo 9 desse capítulo, ele diz, porém, se não conseguem se conduzir nessa questão, né, se estão abrasados, é melhor que se casem. Então veja que o apóstolo considerava aqui que isso poderia ser uma escolha justa da pessoa com um objetivo claro e justo diante de Deus. Mas temos ainda um segundo argumento que é interessante, que é o seguinte: o controle familiar é semelhante a quem faz aborto, pois não deixa quem deveria nascer. Ou seja, alguns dizem que quando alguém faz um controle familiar, usa alguns métodos contraceptivos, na verdade estão fazendo aqui algo parecido com um aborto, porque estão impedindo um ser humano que deveria nascer de nascer. E de fato este é um grande absurdo. Veja, o controle da família é justamente ser diligente, buscando evitar situações que depois poderão virar pecado por falta de
planejamento. Então vamos imaginar aqui, por exemplo, uma família que está em grave condição de pobreza, sofreu uma enchente ali no seu lar, né? Perdeu sua casa, perdeu todas as suas coisas, e o casal está ali. Quando o casal ter relações, eles devem então correr esse risco de ter um filho nessa condição, né, que trará grande dificuldade e problematização naquele momento? Evidentemente que não estão em pecado, vão buscar em Deus essa direção e entender, né, a vontade de Deus, e aí vão decidir se fazem ou não esse método contraceptivo. Observe que Jesus ensinou que é preciso, por exemplo, calcular o custo de ser discípulo dele. No seu exemplo, lá em Lucas 14, de 25 a 32, ele exemplifica que o construtor, por exemplo, primeiro ele calcula para saber se tem meios para construir uma ponte, por exemplo, né? E também ele calcula ali se vai para uma guerra e por aí vai. Jesus utiliza esse exemplo para mostrar que os discípulos deveriam calcular bem se queriam de fato ser discípulos, porque haveria muitas coisas, muitas cobranças envolvidas. Agora pense comigo o seguinte: se é assim para coisas menos importantes, como construir uma ponte no exemplo de Jesus, tão mais é para ter filhos. Temos essa liberdade como casais de planejar nossas famílias, porém, obviamente, Deus sempre dará a última palavra. E nós vamos observar como que Deus faz isso agora na terceira objeção que nós vamos analisar. A terceira objeção é a seguinte: controle familiar é atrapalhar a soberania de Deus. Então, as pessoas dizem o seguinte: olha, se você está fazendo um controle, um método, usando camisinha ou algum controle que nós temos aí, você está atrapalhando Deus. Você está atrapalhando Deus, por exemplo, de mandar uma nova criança que ele queria mandar na sua família. Mas olha que absurdo, é justamente o contrário. Observe o seguinte: se Deus, que é soberano, conforme a palavra nos ensina, quer dar um filho a alguém, a um casal, ele não deixará de dar por o casal realizar algum método contraceptivo. Isso é soberania e nós temos visto isso muito. Quantas vezes métodos contraceptivos falham? Por que falham? Obviamente a vontade de Deus prevaleceu ali. Então veja, a soberania de Deus não é impedida quando algum casal entende que deve utilizar um método contraceptivo. Se ele entender errado, Deus vai agir ali da mesma forma. E da mesma forma, se Deus, que é soberano, não quiser dar mais filhos a um casal, então ali o casal entendeu que não quer ter mais filhos, e essa de fato é a vontade de Deus, Deus permitirá que o método contraceptivo funcione naturalmente, pois os planos do casal estarão, nesse caso, alinhados com os planos do Senhor. Então a soberania de Deus sempre vai prevalecer. Não tem como o ser humano controlar, deter a soberania de Deus, a vontade do Senhor. Observe, por exemplo, que lá na Bíblia, até mesmo mulheres que eram estéreis deram à luz. Por quê? Porque a soberania de Deus, ela sempre está acima de qualquer condição, né, seja natural do ser humano ou seja, né, imposta pelo ser humano de alguma forma. Portanto, não temos leis na Bíblia que proíbam um casal de organizar a sua família e decidir quantos filhos tem condição de ter. Obviamente, estamos falando aqui de motivações justas, ok? Claro que filhos são sempre bênção. E se o casal tem uma motivação egoísta, né, maligna, ruim, né, de rejeitar filhos por motivos incorretos, Deus vai tratar com esse casal, claro. Aliás, o maior pecado, em minha opinião, é colocar filhos no mundo e não ter como cuidar deles, deixá-los abandonados, por exemplo, sem bases para serem crianças saudáveis e abençoadas. Somente procriar para depois deixar as crianças como que entulhadas no mundo não me parece ser o propósito de Deus na ordem de multiplicar e encher a terra de qualquer jeito. Não é o plano de Deus aqui não, de forma nenhuma. Fecho dizendo que os filhos são bênção. O curso natural é que casais tenham filhos,
Porém, nada há de pecado em organizar a família de acordo com o que Deus tem de planos para cada um. E o casal entendendo esses planos de Deus. Se é para ter 10 filhos, bênção, Deus vai conduzir. Se o casal compreender que é 10 filhos, vai ter. Se o casal compreender que é apenas um, bênção também. Ou se o casal, por exemplo, eu conheço casais de missionários que entenderam que o melhor era que não tivessem filhos, porque a obra missionária em que estão, promove grande complexidade em deslocamentos, em locais ermos desse planeta para evangelizar. Decidiram não ter filhos. Bênção também. O propósito importa muito. Espero que você tenha gostado do estudo de hoje. Vou ficando por aqui, deixo mais alguns vídeos para você. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.